Paz do Senhor Jesus a todos. Desejo-vos uma ótima tarde. Nós estamos aqui a fazer um podcast de contar os nossos testemunhos e é tudo para a glória do Senhor. E Miguel, a primeira pergunta é: como era a tua vida antes do Senhor Jesus? Boa tarde a todos nós, a todos vós, ouvintes. Boa tarde também aqui ao Raul e a todos os que nos acompanham. Bem, a minha vida antes de Jesus era muito complicada, no sentido de eu andava metido em muitos pecados, em muitas coisas que não agradavam a Deus. Eu tinha prazer em coisas que eram más, não é? Eu masturbava muito, também caía no pecado de ver pornografia, defraudava o meu próximo também e, de certa forma, também procurava guerra. Também tive uma infância em que sofri bastante, em que também, desde o meu nascimento até ao presente, mas sem Jesus a minha vida foi de facto muito complicada. Era uma pessoa muito iracunda, era uma pessoa também que mirava facilmente, que chamava nomes às pessoas no meu íntimo, e eu considero que nada de mim, ou pouco ou nada de mim era bom antes de ter conhecido a Cristo. Vemos que temos já algumas coisas em semelhante, que nós tínhamos o pecado da pornografia e masturbação. Vi que estudos científicos falam que isso gera dopamina, que ao fazermos isso gera dopamina e é algo que é viciante. Está para a segunda pergunta, que era: como foi o início da tua caminhada e como conheceste o Senhor Jesus? O início da minha caminhada, bem, eu tinha uma pessoa, minha amiga, um amigo de escola, que a mãe dele era cristã, e eu frequentava a casa dele. Ia lá, gostava de estar com eles, com a família, convivíamos, e um dia ela chamou-me para ir à igreja, não é? Chamou-me para ir à igreja que ela frequentava, a igreja evangélica. E eu fui à igreja e ouvi a pregação da palavra de Deus, e desde aí gerou em mim esse desejo de querer continuar a ouvir, a ir às reuniões, aos cultos. Mas houve um dia que realmente me transformou. Foi quando naquele dia o pastor estava a pregar a palavra, como fazia habitualmente nos cultos, mas eu tive uma experiência com Deus naquele momento, em que eu via toda a minha vida de pecado ali, em que, como que um vídeo, eu creio que Deus trouxe como que um vídeo naquele momento, todas as coisas que eu andava a fazer, todas as coisas que eu andava a atravessar, e havia uma voz que me dizia: se tu continuares nesta vida, tu irás parar ao inferno. E eu aí fiquei a chorar desalmadamente, mesmo no meio da reunião, no meio do culto. As pessoas não percebiam porquê, mas eu chorava compulsivamente. Como Deus mostrou-me como que num vídeo o que eu praticava, o que eu fazia, que não era dele, e eu sabia que estava impuro diante de Deus. Foi então que eu clamei ao Senhor, continuamente: Senhor, perdoa-me, Senhor, liberta-me, Senhor, tem misericórdia de mim e salva-me. E eu creio que foi a partir desse momento que de facto eu fui salvo. Mais do que apenas ir à igreja, ou do que apenas frequentar a igreja, mas de facto ser salvo, ser filho de Deus, transformado pelo seu Espírito. Ou seja, Deus mesmo mudou a tua vida e houve grande transformação. Depois dessa conversão, o Deus revelou para ti o teu chamado ou não? Como é que foi essa experiência? Depois, passado um tempo que eu ia estando presente, crescendo na fé, indo às reuniões, buscando a Deus em casa, tendo experiências sobrenaturais com Deus em casa, que me levavam ao choro e ao arrependimento, Deus começou a trabalhar em mim, o chamado de ensino da sua palavra, de pregação da sua palavra, e pela graça de Deus, pela graça do Senhor, o Senhor me levou a pregar na igreja várias vezes aos irmãos, a partilhar estudos bíblicos, também pela graça de Deus, também a pregar nas ruas, graças a Deus, também a chamar as pessoas ao arrependimento, conforme está escrito em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E nós temos desenvolvido este ministério de pregar nas ruas, também de ensinar os nossos irmãos, de fazer discípulos, que a palavra de Deus diz: fazer discípulos em todas as nações, não é? Portanto, é importante nós estarmos a acompanhar alguém na fé. É bíblico, o Senhor mandou nós fazermos isso, e se não estamos a fazer, devemos procurar fazê-lo. Acompanhar também pessoas que são mais novas na fé, também aconselhar e ajudar na caminhada. E o Senhor foi trabalhando isso em mim, deu-me uma motivação muito forte para isso, e fez com que o meu coração de facto se inclinasse para a área também do ensino da sua palavra. Amém, amém. E achas que
por exemplo, no chamado, porque há pessoas que me parecem que não estão disponíveis para ser usadas por Deus. Há aquelas que eu lembro-me que fazia orações perigosas, dizer: Deus usa-me, estou aqui disponível para me usar, e Deus fez mesmo realmente isso, porque há pessoas que, pronto, estão na igreja, depois vão fazendo aquele ciclo de rotina, trabalho, reunião, cá, não sei, e essas coisas, e a partir daí tiveste alguma experiência com Deus? É assim, Deus vai-te quebrar. Se tu queres ser usado por Deus, Deus vai-te quebrar, não é? Porque o nosso eu tem que desaparecer, não é? O nosso eu, as nossas vontades, como nós queremos que as coisas sejam feitas, né? Isso tem que desaparecer para nós darmos a prioridade à vontade de Deus. Porque Jesus disse também: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Portanto, o nosso eu tem que desaparecer para que Ele cresça em nós. Como diz lá em João 3, creio que é o versículo 30, em que João Batista disse que necessário é que Ele cresça e que eu diminua. Mas como assim? João já era um homem que pregava nos desertos, comia mel e gafanhotos, andava vestido com vestes aquelas vestes que eles usavam lá, túnicas, e um homem assim tremendo como João Batista, ele próprio diz, né, que é necessário que ele cresça e eu diminua. Então quanto mais nós devemos ter essa perspectiva, né? E quanto mais nós aprendemos de Deus, quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós vemos esta necessidade de nos rendermos mais aos pés dele, e que ele cresça e que nós diminuamos. E dessa forma o Senhor vai usando mais e mais. O Senhor vai usando mais e mais, onde quer que nós estejamos. Porquê? Porque o apóstolo Paulo também falou, de certa forma ele também falou, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou a si mesmo por mim. E é dessa forma que nós, na nossa vida cristã, nós experimentamos isso, né? Porque nós já não experimentamos os nossos sentimentos humanos ou as nossas vontades humanas, não, porque nós temos de morrer, o nosso eu tem de morrer para quê? Para que Cristo viva em nós. E assim o nome do Senhor seja mais e mais glorificado. E eu creio que essa é assim a experiência que tenho também estado mais a viver. E passando aqui para a última pergunta, qual é a mensagem que dás para os nossos ouvintes, para os que estão a ver lá em casa? Ora, em Mateus 7 fala que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, não é? Mas estreita é a porta e apertado o caminho e poucos são os que a encontram. O que acontece aqui há muitas coisas no mundo que parecem ser muito boas, os divertimentos da terra, não é? As festas, as saídas, ou seja, nós fazermos aquilo que achamos que nos faz feliz, não é? Mas há um caminho melhor, que é a vontade de Deus. Se nós nos entregarmos a Cristo, se nós confiarmos em Jesus Cristo, nós temos entrado nesse caminho estreito, é o melhor caminho que nós podemos entrar. É melhor que o caminho que esta terra nos pode dar. É melhor que o caminho apenas da autorrealização das coisas terrenas. A Bíblia diz que se alguém tem esperança em Cristo só para esta vida, é o mais miserável dos homens. Ou seja, a nossa esperança em Cristo está para além desta vida. Para além desta vida. Ele nos dá a eternidade junto com Ele, a eternidade longe da aflição, a eternidade no lugar de paz. E vejam, nós sendo seres pecadores, não é? Até mesmo depois de sermos cristãos continuamos a pecar, não é? Porque estamos no processo de santificação. E mesmo assim ele nos promete, ele diz em João 14, diz que na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, não é? E nós sendo pecadores, não é? O facto de nós nos termos arrependido dos nossos pecados e termos recebido a Cristo na nossa vida, e Ele promete um lugar melhor para nós, não é? É algo maravilhoso, é algo que, ou seja, nós muitas vezes experimentamos muitas injustiças na terra, somos magoados pelas pessoas, somos incompreendidos, não é? As pessoas muitas vezes não nos entendem, muitas vezes sofremos de injustiças, pessoas que nos fazem mal, e muitas vezes a justiça aqui na terra não faz a justiça que é devida. Mas se nós estamos em Cristo, nós sim podemos esperar em Deus, porque vamos estar num sítio melhor, num sítio eterno, maravilhoso. Somos consolados por Deus, alegres em Deus, vitoriosos em Deus, ainda que soframos um pouco nesta terra, mas logo vai chegar a eternidade e nós vamos estar para sempre com o Senhor. É isto que eu vos quero trazer. É isto que eu vos quero trazer nesta palavra que eu trago a cada um de vós nesta noite. Confiem em Jesus Cristo. Não há ninguém melhor
em quem confiar, se não for em Cristo. Se nós formos confiar num homem, o homem falha, o homem peca. Nós mais à frente vemos a pessoa a falhar. Mas se nós colocarmos a confiança em Jesus, Jesus nunca vai desapontar a nenhum de vocês, nem de nós. Jesus nunca desaponta a ninguém. E a palavra de Deus diz que quem nele confia não é confundido jamais. Portanto, este é o apelo que nós queremos fazer a cada um de vocês. Confiem em Jesus, porque Ele é o único caminho que nos leva ao céu. É Jesus Cristo. Deus se revela à criação através de Jesus. Deus se revela através do seu Filho amado, que veio a esta terra e entregou a sua vida. E não foi apenas entregar só por bens políticos, não, mas para nos salvar, para nos levar para a eternidade com Ele, para todo o sempre. E a Bíblia diz que a morte já não teve domínio sobre o Filho de Deus. Ele ressuscitou e assentou-se à destra de Deus. Portanto, Ele é digno que nós confiemos nele. E a palavra de Deus diz que, assim como para o céu vistes ir, da mesma forma Ele virá. Ele virá, Jesus virá buscar aqueles que nele confiam. Deus vos abençoe. Muito obrigado por nos terem ouvido. E a Bíblia fala mesmo isso, que a salvação é de graça, ainda estamos no tempo da graça e a porta ainda está aberta para aqueles que querem se arrependerem. Muito obrigado por nos terem ouvido e Deus abençoe a todos ricamente. Amém. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity, yeah. I was stuck in sin, damn, my God, He set me free, yeah. I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Step up on the devil, now we under my feet, yeah. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity.